Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar essa coletiva sobre a medida provisória que melhora o ambiente de negócio no Brasil. Importante passo no desenvolvimento econômico da nação e, consequentemente, desenvolvimento social. E me cabe fazer uma contextualização do que significa esta medida provisória que tem a ver com a modernização do ambiente de negócios dentro de algo maior que ela. E aí ficará mais fácil para a compreensão da imprensa e de todos os brasileiros sobre o que essa medida provisória ela significa dentro de um quadro mais amplo. Em janeiro desse ano, através do decreto 10.609, foi estabelecida a Política Nacional de Modernização do Estado. E essa política, como o próprio nome diz, ela é ampla e ela afeta várias áreas do país, da gestão pública, da administração pública em geral. E ela tem 5 eixos principais. A Política Nacional de Modernização do Estado. A primeira delas, melhoria do ambiente de negócios, que tem a ver com essa medida provisória, que vai ser detalhada pela CPEC. Segundo eixo da política, a melhoria na capacidade do Estado, capacidade de atender os anseios, sempre focado no cidadão. Terceiro, a evolução dos serviços públicos, que também faz parte dessa política. O quarto eixo, a cooperação e articulação entre agentes públicos e privados, gerando aí um ciclo virtuoso de mútuo aprendizado. E também o eixo que tem a ver com o governo e sociedade digital, secretário. Então, a Secretaria Especial de Modernização do Estado, ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, tem essa função de coordenar a política junto com a participação imprescindível de outros órgãos, de outros ministérios. E a CPEC, ela tem uma função primordial de fazer acontecer na ponta essas questões, fazer uma mobilização mais abrangente dentro da economia, dentro do setor produtivo e outras coisas mais que também serão detalhadas. Então, eu gostaria de apresentar para vocês um breve slide que facilitará o entendimento da política nacional e como a medida provisória hoje ela tem uma incidência muito positiva sobre um dos eixos, o primeiro deles, que é a melhora do ambiente de negócio. Pode passar. Então, foi estabelecido pelo decreto 10.609 e, dentre eles, o eixo ambiente de negócio. O principal índice que nós estamos querendo melhorar no Brasil é o índice do Doing Business do Banco Mundial. Então, ele mede várias áreas na economia, como se abre negócios, como se executam contratos. São 10 deles, e isso também vai ser detalhado pela secretaria competente. Esta medida provisória ela vai incidir, como já foi dito pelo secretário Carlos da Costa, na sua fala agora há pouco, ela tem incidência positiva sobre a abertura de empresas, obtenção de eletricidade, proteção de investidores minoritários, comércio internacional e execução de contratos. Então, nesse momento, no próximo slide, é importante que se saiba que a CEME, ela contratou um relatório ao Banco Mundial, já que o Doing Business do Banco Mundial, ele mede São Paulo e Rio de Janeiro. São as principais cidades que são medidas para efeito da nossa classificação. Mas nós encomendamos um estudo sobre todas as capitais do Brasil e é possível que tenhamos surpresas muito agradáveis sobre as outras capitais do Brasil com relação à sua capacidade de criar um ambiente de negócios favorável. Então, temos então um relatório subnacional. E é importante também ressaltar que, além do Doing Business do Banco Mundial,
nós nos preocupamos, a CPEC se preocupa, o Ministério da Economia, a Secretaria-Geral, através da Secretaria de Modernização, nos preocupamos em subir também a nossa classificação em outros índices, como, por exemplo, o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial e também o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation. Então, isso compõe, portanto, o decreto compõe o que nós chamamos de Moderniza Brasil, que é o último slide da nossa apresentação. Então, eu quero passar para o secretário Fernando, que vai tratar agora dos chamados planos de modernização que são assinados pela SEMI, pela Secretaria Especial de Modernização, com os demais órgãos. Bem, obrigado, secretário Sérgio. O objetivo é justamente esse, é que consiga passar de forma objetiva aos senhores como os órgãos se organizaram ou se coordenaram para que a gente conseguisse avançar nessa agenda, né? Então, o trabalho de coordenação ele tem 3 grandes pilares, né? O primeiro deles foi uma forma que a gente conseguisse aferir a nota que a gente precisaria para chegar à meta posta pelo senhor presidente. Então, nós fizemos um estudo validado devidamente pelo IPEA por uma curva de tendência que nos mostrou exatamente aonde nós deveríamos chegar para o atingimento dessa meta. O segundo pilar é a identificação e definição dos órgãos envolvidos a esses indicadores, né? Como o secretário Sérgio disse, são 10 indicadores que medem agendas diferentes. Então, nós fizemos um esforço para identificar quais seriam esses órgãos e saber de que forma eles impactariam naquele indicador específico. E o terceiro e último pilar, como o secretário colocou também, é a contratualização via os planos de modernização do ambiente de negócio, que nada mais são do que contratos feitos com esses órgãos, né, no sentido de pactualizar ou contratualizar esses objetivos e metas dentro de um recorte de tempo que nós entendemos que seja importante para o atingimento dessas metas. Então, o PMA é o grande instrumento que consegue juntar esse arcabouço de metas e objetivos. Ele tem formações de grupos de trabalho, né, para que a gente consiga aferir ali o andamento daquele indicador. Então, cada um desses PMAs são compostos por um ou mais grupos de discussão ou grupos de trabalho, no sentido de se avançar. E, por fim, nós fazemos também um acompanhamento em alto nível, né, desses indicadores, desses PMAs. São reuniões trimestrais, sempre com alta gestão. Então, secretário Carlos da Costa e equipe, secretário Jean Lucas, nós nos reunimos várias vezes até chegar a esse dia de hoje, e assim acontece com os outros planos de modernização. Um recorte geral, hoje nós temos 9 PMAs devidamente assinados, ou seja, 9 dos 10 indicadores estão plenamente dentro dessa lógica. Algo em torno de 9, 10 grupos de trabalho e aproximadamente 16 órgãos envolvidos em toda essa ação, né, entre governo federal e municipal. Então, de forma bastante objetiva, eu queria abordar um pouco dessa metodologia, ou seja, a forma com que nós nos organizamos para avançar nessa agenda da modernização. Era isso, obrigado. Então, nós vamos agora para uma parte mais prática e mais técnica, com o Ministério da Economia. Quero passar a palavra ao senhor secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, senhor Carlos da Costa, nosso parceiro, amigo, né? Temos trabalhado juntos para que o Brasil seja bem-sucedido e você tem sido um ator muito importante nesse processo, junto com a sua equipe. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui ao lado de você, do Fernando, do Gianluca, pessoas que são unidas por princípios e por ideais de construir um Brasil mais livre, mais leve, mais propício para que as empresas prosperem, para que as empresas criem empregos, para que as empresas gerem renda, desde a transição, né, Sérgio? Por favor, queria passar.
Eu vou fazer uma apresentação sobre o compromisso que nós temos, o contexto, e depois vou passar para o Gianluca Lorenzon, que é o secretário de Advocacia da Concorrência e Melhorias Regulatórias, para ele falar um pouco sobre as 20 principais medidas. Essa é uma MP muito ampla, né, que envolveu muitos ministérios, uma MP que, do ponto de vista operacional, até a gente chegar na versão final, foi um caminho árduo, mas muito produtivo. Esse indicador, como o secretário especial Sérgio Queiroz falou, ele foi criado nos anos 2000, medido todos os anos em 190 países, e mede 10 indicadores de um ciclo de negócios, né? Então você abre a empresa, depois você consegue um alvará de construção. Alvará, para vocês terem uma ideia, o Brasil é pior do que a África subsaariana, é péssimo, uma das piores dimensões nossas. Depois obtém eletricidade, que é um exemplo, na verdade, de um recorte de tudo aquilo que a empresa precisa para realmente começar a operar, né? A eletricidade age como uma proxy, como a gente chama, daquilo que você precisa para abrir as suas portas. Só um minutinho. Registro de propriedade, depois você tem que obter crédito, proteger os investidores minoritários, pagar seus impostos, importar produtos ou exportar produtos. Comércio exterior não é só importação, claro. Executar os contratos, fazer os contratos valerem e no final do ciclo de vida de uma empresa, algumas acontece que infelizmente se tornam insolventes, precisam resolver isso, né, e levar e tocar a vida adiante. Esse indicador, ele é o mais utilizado no mundo inteiro. Assim, ele é o mais abrangente e detalhado? Não, ele não é o mais abrangente e detalhado, até porque você não consegue dados muito abrangentes e detalhados para 190 países, né? Por isso você tem alguns indicadores um pouco mais detalhados, mas que são medidos para um conjunto menor de países, como, por exemplo, o GCI, o Global Competitiveness Index. Mas quase todos estes indicadores mais detalhados e abrangentes têm como um dos seus insumos o próprio Doing Business. Então, há inclusive um efeito secundário em todos os índices de competitividade de uma melhoria num certo ano no Doing Business. No ano seguinte, às vezes 2 anos depois, os outros indicadores são afetados por isso também. Por isso que ele é, digamos, o indicador mais utilizado, mais importante para o ambiente de negócios. Por favor, próximo. E o desempenho do Brasil, ele é muito ruim em toda a história, né? No início desse governo foi medido, importante a gente medir a temperatura no início, e a gente vai ter que medir a temperatura quando o governo acabar e ver como que a gente melhorou, né? E quando essa temperatura foi aferida, nos primeiros meses desse governo, nós estávamos em 124º lugar, com 59,1 pontos, né? Um índice, e esse índice ele serve para nos ranquear. Estados Unidos, só um minutinho, eu vou dizendo quando for para mudar. E os Estados Unidos tem 84 pontos, está em 6º lugar, a gente está um pouquinho atrás da média no arredondamento da América Latina e atrás de vários outros países que não faz o menor sentido quando a gente vê assim, poxa, o Brasil atrás de outros países que não tem a mesma renda per capita que o Brasil, não tem a mesma complexidade produtiva que o Brasil tem. Imagina quando nós conseguirmos chegar entre os 50 melhores. Próximo, por favor. E o Brasil, melhor posição foi 109º lugar, né? Foi a melhor. Com o que nós fizemos até agora, nós já teremos a melhor posição, provavelmente. Isso tudo é provável, porque esse é um indicador que não está totalmente sob nosso controle, né? E chegamos à posição 124. E fizemos várias medidas, vamos para as próximas, por favor, para afetar todos esses indicadores, porque nós estamos mal em todos os indicadores. Não é que a gente assim, poxa, tem indicador A, B ou C que o Brasil está entre os 50 primeiros. Não, nós não estamos entre os 50 em nenhum indicador.
Estamos um pouco melhor em proteção a minoritários, em execução de contratos, mas mesmo assim, 58, 61, em alguns, como eu disse, obtenção de alvará de construção e pagamento de impostos, estamos realmente em posições vergonhosas. E estamos trabalhando e já começamos a reverter essa situação. Próximo, por favor. Essa foi a visão e o compromisso do presidente Jair Bolsonaro lá em Davos, no início do governo, transformar o Brasil em uma das 50 melhores economias para se fazer negócios no mundo, e é isso que nós estamos perseguindo, e é lá que nós vamos chegar. Próximo, por favor. Essa medida provisória da melhoria do ambiente de negócio, ela nasce com 3 objetivos. Primeiro, melhorar o ambiente de negócio para que na pós-pandemia a gente consiga voltar muito mais rapidamente. Nós vamos precisar de leveza. Leveza por várias razões. Leveza porque o mundo está se transformando, portanto, as empresas vão ter que se transformar. Leveza porque muitas empresas fecharam e vão fechar, infelizmente, lamentavelmente, e vão ter que reabrir. E reabrir muito rápido, né? A gente não pode ter bolas de ferro nas pernas das empresas, nem as que existem, nem as futuras, no momento em que a gente vai sair de uma posição muito ruim e vamos ter que crescer rapidamente e gerar emprego. Essa rapidez, essa leveza é importantíssimo na retomada. Segundo, melhorar em si o indicador em todas as suas dimensões que facilitam a vida das empresas. E terceiro, como esse indicador, ele age em várias análises internacionais de investidores estrangeiros, seja financeiros ou do setor real da economia, uma melhora dele automaticamente já faz com que recursos venham para o nosso país. Próximo. Então, aqui tem um diagrama muito importante. No início de 2019, estávamos em 124º e a partir dali implementamos várias medidas e pela nossa estimativa nós vamos ganhar de 5 a 15 posições só com as medidas que já foram incorporadas, mas nós já começamos algumas outras medidas que já foram anunciadas antes mesmo da MP, como o licenciamento urbanístico integrado, que começa a ser implementado no país, que, se fossem consideradas, já nos levariam para centésimo quinto lugar. Mas como essas medidas não foram plenamente decantadas no nível municipal e estadual, sendo mais ou menos conservadores, nós acreditamos que aquilo que já foi decantado e implementado já vai nos levar entre 109º e 119º. Expectativa aí média 115º. Com a implementação e regulamentação do PL de falências e com a MP do ambiente de negócios e com a implementação de tudo aquilo que já foi produzido e sancionado e promulgado, nós temos o potencial de chegar no ano de 2021, que é o indicador divulgado como 2022, no final desse ano. Tem um probleminha aí de data nesse ranking, né? Porque você diz, o Doing Business 2022, ele é feito com os dados do início de 21 e divulgado ainda no final de 21, mas ele é chamado Doing Business de 22, né? Mas ele pega aquilo que foi feito até agora, mais ou menos. Mas com essas medidas que nós já implementamos, nós acreditamos que podemos chegar no 90º lugar. O melhor lugar disparado que o Brasil já teve, mas ainda aquém daquilo que a gente vislumbra. Mas já seria, assim, o melhor da nossa história. A nossa história é boa? A nossa história não é boa. Infelizmente, a nossa história das últimas décadas é uma história de governos que foram restringindo a liberdade de empreender e prejudicando o ambiente de negócios. Então, ser o melhor nessa nossa história é o mínimo que a gente pode fazer e já estamos entregando agora. Mas temos muito a fazer ainda e já está muito avançado aquilo que vamos avançar. Próximo, por favor. Do 90º, com a implementação e o desdobramento do licenciamento urbanístico integrado, que já foi
decretado por nós. São mais 9 posições, uma segunda MP que está em fase final de elaboração de registro e crédito, mais 13 posições, mais 14 posições com medidas infralegais de comércio exterior e tributação, de simplificação e mais a reforma tributária, e outras medidas, todas elas já elencadas, que nos levariam ao 49º ou 47º, se a gente puder esticar um pouco mais nas nossas análises, e, portanto, estaremos no top 50 até o final desse governo. Isso trará, próximo, por favor, um crescimento da economia acima do que ocorreria caso isso não fosse feito, entre 4,3% e 8,6%. A gente está falando de mais 313 a 626 bilhões de reais anuais em riqueza gerada. É uma redução extraordinária no custo do Brasil, é geração de emprego, é geração de renda. Isso é por ano. Imagina nós, na média, aí, 500 bilhões de reais, na média, por ano, de renda gerada para os nossos brasileiros. E mais até 10 bilhões de reais em investimento direto anual, né, dado o melhor ambiente institucional. Próximo, por favor. Então, esse é o impacto, esse é o cenário. Eu vou passar agora para o Gianluca Lorenzon, o grande herói aí dessa nossa caminhada que contou com muitos atores. A parceria para melhorar o ambiente de negócios com a Secretaria-Geral da Presidência da República é fundamental. Sem isso a gente não consegue evoluir. A Secretaria-Geral é o presidente atuando no dia a dia, né? Então é o que garante a prioridade, é o que garante a coordenação de projetos, né? Como se fosse um escritório de projetos, está todo mundo andando no caminho, o que está faltando, tem uma coisa que trava aqui. A Secretaria-Geral é que dá prioridade e faz as coisas andarem no governo, né? Dá prioridade, o presidente falou isso, tem que acontecer e tal. E o Queiroz, o Fernando, a equipe toda lá, eu estou vendo alguns aqui, inclusive, têm sido extraordinários. Outros ministérios que participaram disso, como o Ministério da Justiça, Ministério das Minas e Energia, outros órgãos como a ANEEL, o CVM, que também foram muitos órgãos, muita gente que trabalhou até aqui. E o Jean é quem está ali no dia a dia, pensando, calculando com a equipe dele. O Michael está ali também, é ele que fica fazendo os cálculos, as apresentações, os detalhes, para que tudo fique direitinho. Então, essa eu vou passar para ele, que é quem realmente consegue entrar no detalhe de cada medida, no detalhe do impacto de cada uma dessas coisas. Mas, acima de tudo, eu queria deixar uma mensagem. Essa medida foi plenamente discutida com o setor produtivo. E essa é uma das características daquilo que a gente faz no governo e na CPEC em particular. Muito diálogo, muito diálogo, para que quando a gente chegue na medida, ela já esteja redonda, ela já não precise de briga, de embate. As brigas já aconteceram, agora está bem redonda, está bem aquilo que o setor produtivo esperava, está bem aquilo que é necessário para a gente evoluir. Então eu vou passar a palavra para o Gianluca Lorenzon. Bom dia, pessoal. Eu vou ser bastante breve, prometo, não vou passar em detalhes as 20 medidas, vou mencioná-las. E eu acho que, na medida em que vocês tiverem dúvidas específicas sobre cada uma delas, depois, na hora das perguntas, a gente pode esclarecer. A gente selecionou essa parte das 20 medidas para dizer o que muda na vida do cidadão. Do cidadão comum, do cidadão para quem vocês escrevem, para os empresários que leem a imprensa especializada, o que vai mudar na vida deles com a medida provisória. Sim, ela vai ter tudo isso, todos esses fenômenos macroeconômicos que nós mencionamos, ela vai ter também a medida as melhorias de ambiente de negócios, mas no dia a dia da pessoa, o que muda, né? Bom, eu acho que a principal modificação para quem tem uma empresa e não é MEI, muitos são MEIs, né? A maior parte dos empresários, microempresários brasileiros são MEIs que têm um processo muito simplificado para abrir a empresa. Mas para o empresário do dia a dia, que paga ICMS, que paga ISS, quando ele vai abrir uma empresa no Brasil, ao contrário do resto do mundo, ele vai ter que passar na prefeitura,
no site da Receita Federal, na junta comercial, conseguir um CNPJ e depois de conseguir o CNPJ para pagar imposto, para conseguir pagar imposto e emitir a sua primeira nota fiscal, ele precisa passar na prefeitura, fazer uma inscrição municipal e no estado para fazer uma inscrição estadual. A gente está pela primeira vez acabando com isso e unificando tudo no CNPJ. Então, pensem assim, da parte de vista do cidadão, com a lei do governo digital que foi aprovada no mês passado, todos os números vão ser centralizados no CPF. Então, vocês viram naquela medida provisória, naquele projeto de lei, desculpa, que foi aprovado pelo Congresso, com participação do governo, que todos os números, RG, carteira de motorista, tudo vai ser centralizado no CPF. E aqui nós estamos fazendo a mesma coisa do lado da empresa. Todos os números da empresa, que são tão complexos quanto os números que vocês têm que lidar diariamente com o título de eleitor, então, para as pessoas físicas, vão ser centralizados no CNPJ. Só isso nos dá 4 posições no ranking. Porque isso é um processo que demora meses no Brasil, meses para as pessoas conseguirem começar a pagar imposto. Podemos passar. Também vamos eliminar uma análise de endereço, uma coisa que só existe no Brasil, que você precisa perguntar qual é a lei para o funcionário público, é contra o princípio do Estado Democrático de Direito e só existe no Brasil. Estamos eliminando, estamos automatizando o registro do nome empresarial, que é aquela prática que na hora de abrir uma empresa você tem que checar se não tem nenhum outro nome. Nós estamos tornando isso automaticamente, é um processo que hoje pelo Brasil demora dias. O Rio de Janeiro, que é um dos melhores do país, demora 2 dias, podemos passar. Essa apresentação vai estar disponível para vocês também, eu vou dar um contexto geral das medidas, mas, por favor, não precisam se preocupar. Estamos implementando o conceito de médio risco no Brasil. Com a Lei de Liberdade Econômica, nós criamos o baixo risco. O baixo risco acaba com os alvarás, e o médio risco que nós estamos fazendo pelo Brasil traz a figura dos alvarás automáticos. Então, a gente vai ter alto, médio e baixo risco em relação ao padrão mundial. Podemos passar mais um slide. Estamos agora entrando na parte de proteger o acionista minoritário. Acionista minoritário é aquele que tem poucas ações de uma empresa, que não pode falar sobre o dia a dia dela, não tem a voz que os acionistas majoritários têm. Então, o primeiro deles é ampliar a competência das Assembleias Gerais para vendas dessa empresa que ele detém ações que representem um valor muito significativo. Isso tem um impacto bastante grande no dia a dia das empresas listadas na Bolsa. Podemos passar mais um. Estabelecemos a prática que já é adotada no Brasil, mas o Doing Business recomenda que seja presente em lei, de que toda empresa listada na Bolsa tenha um conselheiro independente, né, um conselheiro que não venha da própria empresa. Podemos passar mais uma slide. Estamos vedando que o CEO ele acumule o cargo de presidente do conselho das sociedades anônimas, que são essas empresas que normalmente são listadas em Bolsa. Podemos passar mais um slide. Estamos desjudicializando as cobranças administrativas dos conselhos profissionais. Uma das razões pela qual é tão difícil você executar um contrato no Brasil é porque tem muitos processos de execução de contrato, de execuções de dívidas no Brasil. Grande parte deles, a maior parte, são dívidas públicas, da Fazenda, dos tributos da Receita Federal. E na área privada, a maior parte é de conselhos profissionais. Então, ao possibilitarmos que eles sejam desjudicializados, nós vamos liberar as varas de execuções do país inteiro para que elas possam se concentrar nos contratos como no resto do mundo. Podemos passar mais um. Também estamos colocando um prazo de prescrição já adotado pelo Judiciário em lei, para dar mais segurança jurídica e que vai ter um excelente reflexo no nosso Doing Business. Podemos passar mais um. Vamos criar o primeiro sistema nacional de registro de ativos. O que significa? Hoje, cada órgão do governo tem um sistema diferente. Então, propriedades rurais, nós temos o Ministério o MAPA, o Ministério da Agricultura tem, questões tributárias, a Receita Federal, questões bancárias, o Banco Central. Nós vamos integrar tudo isso e vamos possibilitar que isso seja acessado por todo mundo, por todos os credores públicos que têm uma dívida. E os credores privados vão poder ter acesso a isso através de uma negociação com o devedor, vão poder dar contratualmente isso e facilitar a execução de contratos no país inteiro. O Brasil é um dos países que menos recupera dívida quando alguém é devedor.
Nós somos um país em que nós protegemos os calotes. Nós começamos a mudar isso hoje. Podemos passar mais um slide. Nós vamos agora entrando em obter uma eletricidade para uma nova construção no Brasil. Nós estamos acelerando a conexão de uma obra de pequeno porte ao cabeamento da rua, que em Brasília não é aéreo, mas no resto do país vocês devem ver os postes. Precisa de uma licença para você conectar o teu prédio com o poste. A gente vai estar acelerando com prazo máximo de 5 dias no país. Hoje esse procedimento leva 90 dias em São Paulo. Vamos passar mais um slide. Também vamos tornar a ligação, porque no Brasil ainda é separado. Primeiro você liga a rede elétrica e depois você precisa ligar. Vamos possibilitar que isso caia para 45 a 60 dias. Hoje é 120 a 130 dias no Brasil para você ligar de uma nova construção à energia elétrica. E agora entrando na parte de comércio exterior. O Brasil é o país em que é um dos únicos países do mundo em que ter uma licença de importação é a regra e não é a exceção. Isso é incompatível com o Estado de Direito, em que você é presumido que precisa de autorização e a liberdade não é a regra. Nós estamos tornando criteriosa a criação dessas exigências e determinando uma revisão dessas exigências. O Brasil é um país que tem muitas barreiras tarifárias, como nós sabemos, as tarifas de importação, como nós estamos vendo a discussão no Mercosul, são altas, mas o Brasil é um país em que as barreiras não tarifárias para o comércio exterior, barreiras não tarifárias são a burocracia, é mais alta ainda. Então hoje nós começamos a reduzir essa burocracia. Promovemos então a revisão, como eu acabei de mencionar, de todas essas licenças para extingui-las no máximo possível. Vamos extinguir um sistema de informação inteiro que em algumas empresas tem departamentos inteiros com centenas de pessoas só para preencher esse sistema, que é o Siscoserv. Estamos hoje extinguindo esse sistema e melhorando a vida e a burocracia de milhares de empresas. Vamos acabar com a reserva de navegação de longo curso. O que é isso? Existe uma reserva de mercado para navegação de longo curso. Existe uma regra que em navegações de longo curso, que são grandes distâncias entre 2 portos, só embarcações com bandeira brasileira podem fazer esses trajetos. Só que não existem essas embarcações. Então, toda vez que você quiser fazer esse trajeto, você precisa ir até a ANTAQ e pedir autorização e registrar a tua embarcação estrangeira e fazer um procedimento que não faz sentido. Estamos eliminando isso e acabando com uma reserva de mercado. Vamos acabar com todas as licenças que existem ainda no papel para importar e exportar no Brasil. Sim, muitos órgãos, inclusive da União, ainda usam papel para fazer isso. Vamos digitalizar tudo no portal único eletrônico de comércio exterior, tornando declaratório e automático a maior parte desses procedimentos. E, para finalizar, desburocratizamos o sistema de investigação. Isso aqui é uma medida específica de antidumping, uma medida específica de licença de importação. E, para finalizar, hoje, quem é um intérprete ou tradutor público, aquelas pessoas que fazem traduções juramentadas, que muitas vezes quem precisa trazer coisas do exterior precisa usar esse tipo de serviço, só pode atuar em um estado. Estamos quebrando essa reserva de mercado e permitindo que eles possam atuar em todos os estados no Brasil, uma regra da ditadura Vargas que ainda estava em vigor, infelizmente, no país. Essas não são nossas informações. Para dúvidas adicionais que a gente não puder resolver hoje na imprensa, estamos 100% à disposição para tirar dúvidas, clarificar, para enviar essa apresentação ou outras, para esclarecer qualquer medida em específico que precise de mais informações. Eu agradeço, espero que eu tenha sido breve, apesar de não ter sido, e fica o nosso agradecimento pela atenção. Então, vamos ter agora uma organização, das Isso, boa tarde a todos. O primeiro jornalista a perguntar vai ser a Vanessa Lima, da Record. Boa tarde a todos. Vocês mencionaram a demora de meses para se abrir uma empresa, tem que ir em vários locais. Com essa MP, qual vai ser esse prazo agora? Se vai reduzir em quanto tempo? Eu também gostaria de saber se tem alguma medida para um incentivo para que as pessoas saiam da informalidade, se nessa MP tem algum item específico para quem está na informalidade.
E deixa eu ver mais, daqueles itens avaliados pelo Doing Business, se tem algum mais importante que o outro, e se vocês, nesse caso, podem dar exemplos do que vai mudar. Obrigada. Eu queria tentar responder uma das perguntas sobre o que... Acho que a questão da gente classificar o que é mais importante do que outro na medida provisória é bem complexo, porque são pontuações diferentes. No meu caso específico, como jurista, como membro da AGU, eu vejo que a questão do CIRA, do Sistema Integrado de Registro de Ativos, ele vai ter uma função muito importante na recuperação de créditos, não só para a Fazenda Nacional, como também para as demais fazendas e para os particulares. E também diria que a medida relacionada a flexibilizar os conselhos profissionais para emitirem normas para reduzir o valor mínimo a ser executado em juízo, como foi muito bem dito, vai melhorar demais o fluxo das execuções fiscais e demais ações, especialmente nas varas de execução fiscal no Brasil, desafogando o judiciário. Ou seja, é uma medida importante que o governo federal faz, mas que tem uma implicação positiva também em outro poder na questão das execuções. Quanto às demais perguntas, aí eu quero passar aí para vocês. Vou responder de maneira um pouco mais ampla, e aí o Gianluca fala sobre os números, aí se ele tiver, embora sejam números que dependem muito de governos estaduais e municipais também. Isso aqui é sempre uma estimativa geral. Eu vou começar com o tema da informalidade, que eu acho que é um tema muito importante, né? O Brasil sofre hoje com informalidade, as empresas sofrem com informalidade. E não é só a informalidade de não abrir a empresa. A informalidade de abrir a empresa e depois não conseguir ser formal. Isso aflige muito desproporcionalmente as micro e pequenas empresas, porque elas não têm condição de ter áreas administrativas grandes, tributárias e regulatórias para lidar com toda a parafernália, né, exigida delas. Então, em várias medidas em várias partes dessa medida, eu vou pedir para o Jean, inclusive, comentar dar alguns exemplos, o peso do Estado diminui. Mas, muitas vezes, o problema não está nem nessa medida provisória, está na não observância de um preceito da lei da micro e pequena empresa, que diz que toda norma legal ou infralegal publicada após aquela lei, aquilo que não tiver um caminho facilitado para a micro e pequena empresa não é exigível, mas a micro e pequena empresa não tem a quem recorrer. Quando chega um fiscal, quando chega um auditor, quando chega alguém e diz, olha, você não está fazendo isso aqui, ela fala, mas eu não consigo cumprir essa formalidade, eu não consigo cumprir isso tudo, porque se eu tiver que cumprir isso tudo, eu vou ter que fechar as portas. Então, até recentemente, não existia ninguém que olhasse por isso. Nós criamos o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor, que começou com 2 ações, garantindo que as compras públicas tivessem todos os editais preferência para a micro e pequena empresa, e que a Lei Geral de Proteção de Dados tivesse efetivamente um caminho facilitado ou não fosse exigível na micro e pequena empresa. Estamos trabalhando com a ANPD, inclusive, para construir esse caminho facilitado. Então, ser formal no Brasil não é só uma questão de pagar ou não imposto, ou de ter ou não um CNPJ. Ser formal significa você agir de maneira formal em todas as dimensões. Então, essa instituição do Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor, e já estamos conversando com alguns estados para que eles tenham, assim como tem o PROCON, ter o PROEMP, a Procuradoria de Defesa do Empreendedor também, para ajudar o empreendedor na defesa dele contra arbitrariedades que fazem em cima dele. Então, não só, estou falando disso porque não só a MP, mas também o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor são muito importantes.
Em relação àquilo que é mais relevante, o Jean colocou ali o que tem maior impacto no ranking. Então, se a gente for ver ali, por exemplo, a medida número 1 tem 4 posições, então ela tem impacto maior sobre o indicador. Agora, ela é uma medida que ajuda mais as novas empresas, não tanto aquelas empresas que já estão estabelecidas. E tem algumas, por exemplo, obtenção de eletricidade. Para aquela empresa que vai se expandir, isso é importante. Para aquela empresa que já tem eletricidade, não é tão importante assim. Então, isso varia de empresa para empresa também. Agora, o maior impacto no ranking é importante, porque esse número do ranking, ele entra em muitos sistemas, às vezes sistemas até automatizados de investidores estrangeiros na hora de avaliar. Então, tudo aquilo tem um impacto maior no ranking, costuma ter um impacto maior também para trazer investimentos. Perfeito, obrigado, Carlos. Sendo bastante objetivo, quanto tempo nós temos aí de redução? Hoje, como não foi mencionado, o indicador mede capitais do país, especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. 60% da nota é São Paulo e 40% é Rio de Janeiro, é um quesito mundial. O Brasil é um dos únicos países do mundo que, pelo tamanho da sua economia, tem 2 cidades medidas. Hoje, o tempo de abertura aferido pelo Banco Mundial fica em torno de 2 a 3 semanas nessas cidades. Nós estamos querendo reduzir para 1 a 1 dia e meio, no máximo, até o final do ano. E tudo isso acontece por um processo que envolve integrações de sistema, declarações que já existem e um grande esforço do governo federal para implementar isso. É importante esclarecer que, apesar de parecer curto o tempo, né, menos de 1 dia até 1 dia e meio, essa é a regra geral de mais de 60 países. Então, mesmo fazendo isso, a gente ainda não fica em primeiro lugar na abertura de empresas, né? Porque realmente o Brasil, que era muito fora da curva, abrir uma empresa no resto do mundo é muito rápido. Então, nós estamos agora fazendo isso. Devemos, então, ir para 2 a 3 semanas, cair para 1 a 1 dia e meio no final do ano ou ano que vem. Esperamos ver esse resultado bastante consolidado. Convidamos o jornalista Fábio Murakawa, do jornal Valor Econômico. Boa tarde, secretários, tudo bem? Tenho 2 perguntas. A primeira é o seguinte: como é que vai funcionar essa nova regra para assembleias gerais? Ela é para SAs em geral, para estatais ou empresas de economia mista, né? E de que maneira ela eleva o poder dos minoritários? Tem uma segunda pergunta, que é o seguinte: qual é o impacto esperado com o fim da exigência de embarcações brasileiras em navegação de longo curso para as estatais e bens com favorecimento? Aliás, o que são esses bens com favorecimento? São aqueles com incentivos fiscais? Obrigado. Bom, sobre a questão da Assembleia Geral, a gente está trazendo 2 modificações. As modificações, elas são um pouquinho pequenas. Por exemplo, a primeira modificação, nós estamos mudando o prazo de antecedência em que ela precisa ser comunicada. Hoje a regra da lei é 15 dias e o padrão mundial é 21. Então, nós estamos colocando para acima de 21 dias para garantir o padrão mundial. Mas a pergunta específica foi sobre a ampliação das competências das Assembleias Gerais. Nós estamos colocando aqui, ela é restrita a sociedades anônimas, que são reguladas pela CVM, e a CVM pode, inclusive, restringir ainda mais a regra. Então, a regra é uma regra geral, mas a gente deixou espaço para a CVM falar, não se aplica a todas as sociedades anônimas, talvez só as grandes ou de médio porte. A gente acha melhor isso estar mais flexível em regulação, com um órgão de ponta como a CVM, que faz um excelente trabalho. E qual que é a regra? Quando você envolver uma venda ou uma negociação, que seja uma contribuição acima de 50% do valor do ativo da empresa, aí você precisa trazer isso para a Assembleia Geral. Isso garante mais segurança.
Dificilmente hoje você faria isso também sem consultar a Assembleia, porque você cairia numa briga. Mas aí a briga vai cair na justiça, os acionistas minoritários vão complicar e a empresa vai se queimar. Então a gente traz a regra mundial, dá essa clarificação e coloca, eu acho que, um ambiente regulatório claro em relação ao resto do mundo. A segunda pergunta é sobre o impacto do fim da reserva de mercado para a navegação de longo curso. É uma peculiaridade, porque o Brasil não tem embarcações para atender essa reserva de mercado. Então, o impacto, ele é o impacto que a gente chama de redução de custo de observância. O que é isso? Para você fazer a navegação hoje, você já vai contratar uma embarcação estrangeira, porque não tem embarcações brasileiras disponíveis. A diferença é que hoje, pela essa regra que está prevista em lei, essa regra antiquada e protecionista, você toda vez que for fazer o trajeto, você precisa ir na ANTAQ, apresentar documentos, pagar taxas. Então, o que nós vemos vai ser uma redução burocrática nessas navegações de longo curso. Consequentemente, o impacto em estatais e outras empresas não deve ser muito grande. E a última pergunta que eu acho que tu fizeste foi o que são esses bens referenciados, né? Eles não são do ponto de vista tributário, eles são um conjunto esparso de bens que, pela legislação atual, precisam ser carregados em embarcação brasileira. Alguns, inclusive, como produtos agropecuários e insumos desse tipo, que em um tempo ou outro no passado conseguiram esse tipo de legislação, esse tipo de proteção. Mas como a gente falou que não existem embarcações nacionais, a gente só está retirando uma burocracia, não deve ter um impacto de fato na demanda por embarcações. Para a última pergunta, nós convidamos o jornalista Afonso Marangoni, da Revista Oeste. Bom dia a todos. Eu queria perguntar um pouco sobre a questão da pandemia, como é que influenciou também o planejamento em relação a isso, nesse cenário, né, agora de agravamento da pandemia. E o secretário Carlos também falou sobre um PROCON do empreendedor. Queria entender melhor como é que funcionaria isso, se isso também está na MP ou é uma medida de alinhamento com os estados, como é que funcionaria? Obrigado. Bem, a questão do planejamento, essa MP ela já vem sendo trabalhada já há muitos meses, em razão de depender da participação de vários órgãos, que são os órgãos líder, com relação a essas pautas que nós falamos aqui. Então ela precisou de um amadurecimento, e esse amadurecimento foi muito propício. Qual a ligação então disso com o momento de pandemia? Eu creio que em um momento de muita dificuldade internacional, com um claro impacto da pandemia sobre as questões econômicas das nações, uma notícia dessa natureza no Brasil a essa altura, ela vem como uma notícia alvissareira, ela vem como uma notícia que traz esperança para quem produz, para quem gera emprego, e isso nos prepara certamente para uma grande retomada que nós acreditamos que vai acontecer à medida em que a vacinação aumenta e o setor produtivo volta a produzir, portanto, gerar emprego, e não há nada, ao nosso ver, melhor do que uma posição de emprego quando se compara a qualquer plano social, programa social. O melhor programa social, a gente tem insistido, né, secretário? É, de fato, o emprego. Nem todos o alcançam, mas, sem dúvida, quanto mais empregos forem gerados, melhor para o Brasil nesse processo de recuperação. E essa MP abre portas para que isso aconteça. Quanto à segunda pergunta da Procuradoria e do empreendedor. Bom, o que já começou a funcionar foi o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor, que é um canal, eu estou até vendo o link aqui, porque é no portal do empreendedor, para que aquela micro ou pequena empresa que se sentir que não estão obedecendo a lei das micro e pequenas empresas com um caminho facilitado, ela possa pedir ajuda. Isso já aconteceu nas compras públicas, como eu falei, porque os editais precisam ter, e nós fizemos o levantamento de muitos, dezenas que não estavam tendo.
e o segundo foi com a Lei Geral de Proteção de Dados. As procuradorias, elas estão em conversa ainda com alguns estados, porque as procuradorias são dos estados, como os PROCONs são dos estados. Então, os estados que quiserem, e já tem alguns que já estão em conversas conosco, é que irão montar essas procuradorias para que localmente elas consigam atender ao empreendedor. Mas, por enquanto, é em meio digital. Eu estou vendo aqui o link e já passo para você. Tá? Só para fazer um pequeno complemento sobre a questão da pandemia, eu acho que é justo a gente clarificar o porquê a medida provisória está saindo agora, né? Nós não herdamos nenhum trabalho coordenado, um trabalho estruturado das administrações anteriores. Tanto que a primeira nota que aconteceu no nosso governo, em que o Brasil caiu algumas posições, foi medida nas primeiras semanas desse governo, e mesmo assim a gente estava tentando fazer algumas medidas, como a medida provisória de liberdade econômica, que saiu naquele período, mas obviamente demora para ser incorporado. Então nós herdamos um ambiente de negócios das administrações anteriores em decadência de notas, né, caindo. Nós tivemos que começar esse trabalho do zero. Foi um trabalho de pesquisa, coordenação e desenvolvimento. Essa medida provisória seguramente era para ter saído ano passado, né? Inclusive no começo do ano passado as coisas estavam andando com um ritmo bastante grande, nós fomos atropelados infelizmente pela pandemia, e como é uma medida provisória que envolve 5 ministérios, eu acho que um ministério que não foi mencionado mas que tem um fator essencial e assinou essa medida provisória é a Advocacia Geral da União. Então, com o Ministério da Justiça, o Ministério de Minas e Energia e nós, coordenadores do Ministério da Economia e Secretaria-Geral, são 5 ministérios. Houveram a participação nos grupos que compuseram de várias agências, CVM, e inclusive em um dos grupos o CNJ deu algumas participações que nós levamos em consideração na edição. Então foi um trabalho tão grande e complexo, mas infelizmente nós não herdamos nada das administrações anteriores, razão pela qual não podemos soltar ela antes, e com a pandemia houve mais esse atraso. Mas o compromisso é pelo país, e não é porque talvez algumas posições das nossas ações não vão ser feridas até 2022 que a gente não vai correr atrás e garantir que elas vão ser implementadas. Conforme prometido, o link é gov.br/empreendedor/defesa. Agradecemos a presença de todos. Está encerrada essa coletiva.